Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaisa Queiroz e hoje nós vamos entender como que ocorre o processo de detoxificação através dos peroxissomos. Os peroxissomos são organelas presentes no citoplasma das células que apresentam uma estrutura bem simples e que possuem algumas funções importantes, como por exemplo a beta-oxidação e a detoxificação. A detoxificação nada mais é que a capacidade de desintoxicar a célula. Então, os peroxissomos, eles conseguem quebrar substratos orgânicos tóxicos, né, como por exemplo, etanol, fenóis, formaldeído. E um órgão, né, que atua bastante nessa função de detoxificação é o fígado. Então, quando ingerimos um alimento, medicamento, bebida alcoólica, vai ocorrer a absorção, né, pelo intestino, e aí as substâncias absorvidas, elas vão chegar no fígado. E lá no fígado, os hepatócitos vão detoxificar essas substâncias. E essa detoxificação é feita pelos peroxissomos. Agora nós vamos entender como os peroxissomos realizam essa detoxificação. Para começar, precisamos entender que no interior dos peroxissomos existem muitas enzimas. E dentre as enzimas que estão no interior dele estão as oxidases. Essas enzimas, chamadas de oxidases, vão oxidar os substratos orgânicos. E isso é feito através da retirada de átomos de hidrogênio desses substratos. Esse processo de oxidação acontece por meio de reações, que são chamadas de reações oxidativas. E como resultado, como produto dessas reações oxidativas, nós temos a produção de água oxigenada, que também é chamada de peróxido de hidrogênio. Então, nós teremos o substrato orgânico que vai sofrer oxidação, certo? A oxidação é causada pelo O2, o gás oxigênio, e esse O2 ele vai retirar hidrogênio desse substrato que está sendo oxidado. E com a retirada desse hidrogênio do substrato, vai ocorrer a formação de peróxido de hidrogênio. Agora, com a formação do peróxido de hidrogênio, esse peróxido ele vai oxidar outros substratos. E ele vai fazer isso roubando o hidrogênio desses outros substratos. E depois que o substrato ele é quebrado pela ação do peróxido de hidrogênio, essa molécula de peróxido ela vai ser inativada. Mas por que isso acontece? Porque o peróxido de hidrogênio ele vai perder um oxigênio e vai formar água. Então, podemos observar que com o sequestro de hidrogênio dos substratos, que é realizado pelo peróxido de hidrogênio, ocorre a formação de duas moléculas de água. A principal enzima que vai realizar essas reações de oxidação é a catalase. Então, de maneira geral, podemos dizer que a função do peroxissomo é oxidar substratos orgânicos, com a intenção de inativar esses substratos. Isso é feito, como a gente viu, através de reações de oxidação, onde enzimas que estão no interior do peroxissomo essas enzimas vão atuar, nesse processo de oxidação, e um exemplo de enzima é a catalase. Um exemplo interessante da ação da enzima catalase acontece quando colocamos água oxigenada em cima de algum ferimento na pele. Quando fazemos isso, observamos que são produzidas bolhas nessa água oxigenada que está em cima do ferimento. E por que isso? Isso vai acontecer porque com o ferimento, com um corte, um machucado, as células elas vão estar lesadas. E a catalase, que antes estava no interior do peroxissomo, que estava no interior da célula, essa catalase ela vai ser liberada para a superfície da pele. Então, agora, nós temos a catalase na pele e não mais dentro do peroxissomo que está dentro da célula, entendeu?
E aí, quando colocamos a água oxigenada sobre esse ferimento, que tem uma catalase exposta, uma catalase ali em cima, vai acontecer a decomposição da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e com isso vai ocorrer a formação de água e o O2 vai ser liberado. Essa liberação de O2 é observada através da formação das bolhas, né? São bolhas de oxigênio que ficam ali na superfície do ferimento. Bom, então é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Bons estudos e até a próxima!